Olá, turma! Muito bom estar aqui com vocês. Sou Andressa Simeonato, professora de Educação Física e especialista no atendimento, orientação e prescrição de exercícios físicos para pessoas com câncer. Vim aqui compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês numa super aula sobre o nosso papel enquanto profissional de educação física na área da oncologia. Como a prática de atividade física pode ajudar no processo de tratamento e recuperação desse paciente. É importantíssimo que nós, profissionais dessa área, consigamos prescrever treinos seguros e que tragam e que levem eficácia para o tratamento desse paciente, influenciando no prognóstico e no tempo livre de doença depois que o tratamento acabar. Sem falar em todos os benefícios que o exercício traz durante o tratamento, como diminuição dos efeitos colaterais, manutenção da massa magra, melhora do humor, ansiedade, depressão. Então, é importante que nós estejamos ali ocupando a nossa área, nosso papel dentro de equipes multidisciplinares, para também olhar para esse paciente de forma integrada, colocando o físico dentro desse olhar também, que até então não é muito observada, né? Tanto que nós, profissionais de educação física, não estamos em ambientes de oncologia, em clínicas, ambulatórios e hospitais. A ideia é conversar um pouco com vocês, professores, para vocês perceberem que há um mercado gigante de trabalho para nós e que a gente precisa sim se capacitar para finalmente ocupar o nosso espaço no mercado. Não deixar que outros profissionais façam aquilo que é nossa, aquilo que é a obrigação do professor de educação física fazer. Tudo bem? Vamos seguir? Bom, o objetivo desse encontro é apresentar as atribuições do profissional de educação física no cuidado com o paciente oncológico. Se você for um profissional que está na academia, nos salões de musculação, você provavelmente no próximo ano ou no outro vai encontrar algum aluno que vai te pedir uma prescrição de uma ficha, a confecção de uma ficha de musculação. E quando você investigar o histórico anterior desse aluno em relação à prática de exercícios, a comorbidades existentes, a gosto pessoal para a prática de alguma modalidade ali ou de algum exercício específico que você possa prescrever, você vai perguntar para esse paciente: ah, e que doenças você já teve ou tem? E ele pode falar para você: ah, eu já tive câncer, eu já tratei um câncer, agora eu estou aqui para fazer minha ficha de musculação. Ou então, olha, eu estou no meio de um tratamento de câncer, estou fazendo quimioterapia e eu queria saber como você pode me ajudar, porque disseram que o exercício é bom para esse momento. E aí, o que você vai fazer? Então, a ideia é mostrar para você quais são as possibilidades de trabalho e o que é possível de ser realizado com esse paciente para que você não dispense. Você vai ter que pegar esse aluno, né, incluir ele ou dentro do ambiente comum de academia, coletivo e treinando com todo mundo, ou como seu aluno de personal, que, convenhamos, é muito mais vantajoso do ponto de vista financeiro, tá? Então, esse é o nosso grande objetivo. Vou apresentar essas atribuições que você tem que ter enquanto profissional para cuidar desses pacientes. Os objetivos gerais desse encontro, eu vou falar um pouquinho sobre cada tópico. O primeiro, mostrar para você como é a situação do câncer no Brasil e no mundo. Temos crescimento da incidência da doença, tanto que no próximo triênio, entre 2023 e 2025, serão 704 mil novos casos no Brasil, de variados diagnósticos. Então, imaginem, são pessoas que ficarão em tratamento, que nem sempre são pessoas velhas, né? Embora o câncer seja muito mais incidente em pessoas mais velhas, nós estamos tendo cada vez mais casos em jovens ativos, pessoas que estão do nosso lado, com a nossa idade, né? Então, a gente vai ver como essas pessoas vão ser absorvidas pelo mundo depois de terem tratado uma doença dessas. Que sequelas essa doença traz, do ponto de vista físico, fisiológico, emocional, social, tá? Então, é importante que você olhe para esse paciente não só como alguém que teve uma doença e que essa doença tem alguns pontos a serem levados em consideração. Não, é uma doença que ela mexe com
todos os aspectos de um indivíduo. E ele vem com essa carga, e a gente vai absorver esse indivíduo de alguma forma dentro do nosso ambiente profissional. E como é que a gente faz isso da melhor forma? Por isso que é importante a gente saber como está a situação da doença no país, o crescimento dos casos e o que faremos com as pessoas sobreviventes à doença. Tá? Que agora são muitas. O câncer não é uma doença que mata como antes, ele está caminhando para a cronicidade, como é a hipertensão, como é a diabetes. A medicina e a farmácia avançaram num ponto tão grande que esses pacientes agora conseguem ficar muito tempo livre de doença e voltam para as práticas normais de atividade, ou de atividade física, ou de rotina profissional. Como é que a gente vai potencializar o que esse paciente tem de melhor, depois de ter tratado uma doença dessa gravidade? No segundo momento, nós vamos falar sobre os conceitos básicos em oncologia e a necessidade da gente refinar o nosso vocabulário para estar nesse ambiente. É a primeira vez que nós profissionais vamos encontrar com outros profissionais de outras áreas. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas o profissional de educação física ele está sempre junto de profissionais de educação física. Então aí a gente se familiariza, a gente se conhece, a gente sabe lidar, sabe do vocabulário, sabe o que é, né? A gente tem um padrão de conversa muito característico, profissionalmente falando, mas quando a gente fala de oncologia, a gente fala de paciente oncológico, nós estamos falando de outras áreas, de médicos, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, que tem enfermeiros, que tem outro vocabulário, que tem outra vivência dentro da área clínica e que eu, com uma certa experiência nesse ambiente hospitalar, eu sei que é diferente. A forma que a gente fala, aquilo que a gente conhece, como a gente expressa o nosso conhecimento e como eles fazem isso dentro do hospital. Então, nós vamos conversar um pouco sobre essa necessidade de padronizar esses conceitos para a gente conseguir entender quando esse paciente chegar para nós, entender o que está acontecendo. Né? O que um médico solicitou para que nós fizéssemos, o que o farmacêutico falou, mas eu não entendi esse nome. Nós não podemos, a gente tem que estar ali bem antenado para conseguir executar o nosso trabalho com segurança e, obviamente, no mesmo nível desses outros profissionais. Depois, vamos falar da relação de atividade física e câncer. Primeiramente, como quebrar esses paradigmas. Nós temos uma sociedade altamente preconceituosa e que trata esse paciente com certo medo, né, uma certa insegurança, porque todo mundo ainda vincula a imagem de uma pessoa com câncer, com estar careca e com morte iminente. Então, a gente precisa, primeiro, desmistificar isso na sociedade, falar mais sobre isso, porque nós somos professores de educação física antes de sermos profissionais. Então, nós, enquanto professores, temos um papel social e ético, moral, para cumprir para essa sociedade. Então, a gente primeiro quebra o paradigma, depois a gente vai relacionar a nossa parte técnica com o câncer. E eu gosto muito de enfatizar esse momento, porque nós temos uma grande ferramenta na mão. O fato de ser professor é o que vai fazer diferença no nosso trabalho dentro dessas equipes ambulatoriais e hospitalares, ou equipes interdisciplinares de assistência e cuidado ao paciente oncológico, nesse caso específico. Então, é importante a gente conversar, sim, sobre os benefícios, mas, obviamente, ensinando a sociedade como as coisas funcionam agora, com essa evolução grande da ciência para tratar esses pacientes. Depois a gente vai falar sobre os benefícios da atividade física para esses pacientes. Eu já dei ali um spoiler no começo, falei sobre os efeitos adversos da doença, sobre a manutenção da massa magra, como a gente consegue colocar o exercício como uma alternativa não farmacológica que maneja muitos sintomas, muitos, ansiedade, depressão, neuropatia, falta de sono, aumento ou diminuição de apetite, ganho ou perda de peso. Nós precisamos estar monitorando todos esses efeitos adversos para a gente conseguir, sem colocar mais medicação, né? A gente conseguir manejar com exercício. E é possível e faz diferença. E vocês não têm ideia como os pacientes ficam bem, né, de não estarem colocando mais uma cápsula
dentro da rotina de tratamento. Então, nós temos um papel muito bom, muito grande nisso. Sem falar na nossa competência enquanto profissionais de educação física. Nós temos um poder de acolhimento, de bom humor e de alegria muito grande. E é exatamente o que esse público precisa para esse momento. Depois, claro, como não dizer das oportunidades e o conhecimento técnico específico para a gente, profissional de educação física, exercer dentro desses lugares, né? A gente precisa primeiro pensar em atualização e inovação da profissão. Não dá mais para ficarmos na academia e só prescrevendo leg press e vendo supino e é isso. Não. Claro que isso está certo, é ótimo, mas onde e como podemos ir além? O que a gente pode fazer para melhorar as nossas oportunidades de trabalho e atender um cliente novo e absorver as pessoas doentes dessa sociedade, e aí eu digo não só de câncer, mas como é que a gente prescreve um treino para um hipertenso, para um diabético? O que é melhor para uma pessoa muito ansiosa? Treino aeróbico ou treino de força? Então, olha só, já muda toda a nossa forma de olhar o indivíduo. A gente não enxerga apenas em 2D, né? É o indivíduo e a técnica única, exclusiva. Não. A gente começa a olhar para esse indivíduo de forma integrada. E isso fica muito latente quando trabalhamos com pacientes oncológicos, porque eles já vêm com todos fragmentados, né? Eles vêm com esses fragmentos de, olha, o médico falou isso, o enfermeiro falou isso, o farmacêutico falou isso, e o nosso papel, acreditem, somos os únicos profissionais que vão pegar todos esses fragmentos e devolver melhor para esse paciente. Então, é muito gratificante, é muito gratificante. Não tem outro na área da oncologia que faça isso com maestria e com alegria, como nós da educação física fazemos. Então, é importante a gente conhecer mais como funciona esse mundo da onco, e aí sim a gente propor formas de atualizar os nossos treinos, de inovar nas nossas prescrições e, claro, de crescer profissionalmente. A gente sai daquele ambiente comum de só trabalhar com emagrecimento, ou dieta, ou gente saudável e que quer ficar grandão, ou que quer perder muito peso, ou estética, que vai para a praia. Não, o nosso olhar muda completamente e faz muito mais sentido. Eu posso garantir para vocês. Depois falaremos da interdisciplinaridade, que é como ser respeitado na equipe de saúde. Vocês são profissionais como eu, sabem que a nossa área não é bem vista por muitos outros profissionais, principalmente por esses profissionais médicos, né, essa equipe de saúde. Então, nós temos o médico, que é difícil prescrever, falar para o paciente procurar um profissional de educação física para prescrever um treino, o que ele faz? Ele pega, ele mesmo prescreve e manda. A gente tem um fisioterapeuta, que às vezes faz o trabalho do profissional de educação física. Nós temos um enfermeiro que fala, não, é melhor você não procurar profissional de educação física nenhum, porque nem é muito bom. Nós temos o farmacêutico, que nem sabe exatamente o que a gente faz. Nós temos o nutricionista, que já está com nariz torcido, eles prescrevem dieta, não procura nenhum não, né? Já tem aquela rusga com profissional de educação física. Nós temos o psicólogo que fala, é melhor fazer terapia do que fazer exercício. E aí, né? Não digo que é todos, gente, mas estou dizendo que é um discurso que a gente está muito acostumado, né? Nós somos os preteridos da área da saúde, porque nós não confiamos e nem fazemos o nosso trabalho direito. Infelizmente é assim. Eu estou aqui falando com alguns profissionais que com certeza fazem, por isso que vocês estão aqui. Mas você indicaria para mim um colega para me dar uma aula agora? A gente pensa, né? Eu até tenho amigos da área, pô, legal, mas será que tem algum que eu confio no trabalho para oferecer para minha mãe, por exemplo? Então, vejam bem, a gente precisa começar a abrir esses olhares, tá? Não é legal falar isso, mas é a realidade. Então, a gente precisa entender que ferramentas nós temos que ter, que conhecimentos a gente precisa ganhar para conseguir ser respeitado nessas equipes. E o primeiro deles, eu já vou adiantar aqui de antemão, é confiança e estudo. Nós precisamos ocupar o nosso papel no lugar, no espaço, mas principalmente ter argumentos para permanecer ali. E argumentos a gente constrói como? Estudando.
Tudo bem? Então não tem como escapar. Vai ter que ler bastante artigo, vai ter que fazer bastante curso aqui comigo, vai ter que ler alguns materiais que são importantes para essa área. É uma área inovadora, é uma área nova. Nós, enquanto profissionais de educação física, também somos novos na área da saúde. Então é muito importante que a gente comece agora a pensar nesse futuro. Afinal, nós estamos numa sociedade em processo de adoecimento cada vez mais cedo. Tudo bem? E por último, vamos, obviamente, falar sobre o tema mais importante, né? Quais são as diretrizes seguras de prescrição de exercícios para pacientes em ambientes não controlados? Quais são esses ambientes não controlados? Academia, clube, ar livre, o personal que você dá na casa da pessoa. Por quê? Porque hospital e ambulatório está controlado, gente. Se eu prescrever uma atividade física ali, deu algum pepino, eu chamo um médico, o médico vai, atende e dá seguimento nesse paciente, né? Consegue prestar atendimento. Na academia, não. Então, eu preciso saber o que eu tenho que levar em consideração para prescrever um treino para esse paciente e permanecer seguro, eu enquanto profissional, mas também dar segurança para esse paciente para ele não se machucar ou para ele não ter uma síncope qualquer relacionada ao tratamento durante o nosso treinamento. Nós vamos nos precaver de todas as formas, tá? Então, é importante a gente ver quais as recomendações, o que é correto fazer, por onde eu começo, como funciona. E se aparecer alguém hoje, segunda-feira, em casa, ou na academia, ou no condomínio, querendo uma aula, e olha, vem dar uma aula para mim, mas eu estou fazendo um tratamento contra o câncer, e eu queria saber o que eu posso fazer. Se você não tiver segurança de dar a aula para essa pessoa, você vai pelo menos saber o que falar, vai saber explicar, você vai conhecer minimamente disso e vai conseguir direcioná-la para algum lugar, que é o que a gente tem que fazer com todas as pessoas. O que mais interessa para nós, o cerne da nossa profissão é deixar as pessoas cada vez mais ativas e menos sedentárias. Então, se a gente não tem confiança no nosso trabalho, ou porque não sabe, ou porque não tem confiança mesmo, nós vamos encaminhar para um outro profissional que saiba o que está fazendo. O importante é não deixar aquele indivíduo parado, sedentário, sem fazer nada. Tudo bem, pessoal. Então, aqui eu falei só dos objetivos por enquanto, mas olha só como a cabeça já abriu, como a gente tem muitas coisas para refletir sobre a nossa profissão, mas principalmente um mundo abriu na nossa frente, onde nós temos o poder de fazer diferença enquanto profissionais de educação física. E eu não estou dizendo uma diferença mínima, que é um antes e depois, de eu era gordo, agora eu estou magro, não que isso não seja importante, mas eu estava aqui achando que ia morrer e você me devolveu a vida. É esse tipo de coisa que a gente se escuta. E isso acho que paga todo o preço de ter escolhido essa área. E eu querendo dividir isso com vocês para que vocês sintam o mesmo que eu sinto de cada paciente que eu atendo. Vou continuar falando sobre esse assunto. Então, fiquem aí, a gente vai conversar um pouco mais.